Meu nome é Victoria, sou da República de Togo. Sou casada com o evangelista Gilbert. Eu congrego na igreja chamada Discípulos de Cristo, liderada pelo pastor Salomão. Foi no dia 9 de setembro de 2014, acordei pela manhã, e comecei a ter enxaqueca. Eu pensei que era apenas uma dor comum. Comprei medicamentos, mas a situação piorou. Fiquei tonta. E meu marido me pediu para chamar um médico que me aplicou uma injeção. Depois fiz transfusão de sangue. Quando eu estava descansando, eu caí adormecida, e de repente, notei que o meu quarto estava iluminado. Comecei a me mover. Então eu ouvi uma voz me chamando. Meu marido me perguntou o que estava acontecendo comigo, mas eu não consegui responder ou falar. Pensei que eu estava morrendo, então comecei a confessar os meus pecados no meu coração desde a minha infância. Foi durante essa confissão que de repente avistei 2 anjos no meu quarto. Eles disseram que tinham vindo me buscar. Eles disseram: "Temos que ir." Então eu levantei para juntar-me a eles. Foi então que eu percebi que havia sido meu espírito que tinha se levantado. Eu vi o meu corpo dormindo na cama. Quando eu vi os 2 anjos em sua glória, eu tentei correr. Eu estava correndo com uma ótima velocidade, e sem saber para onde eu estava indo. E eu não estava me cansando. Foi então que eu ouvi uma voz muito potente, me dizendo para parar. Eu parei, e então me virei. Mas eu não vi ninguém. Então eu vi o Senhor Jesus Cristo vindo com a sua glória. Ele pousou perto de mim, e colocou a sua mão em mim. Eu não podia ver seu rosto, porque havia uma glória e uma luz intensa cobria o seu rosto. Este lugar era como um deserto, não havia nada, nenhuma árvore ou casa em construção. Então Jesus me transportou para um cruzamento. Haviam 2 caminhos. Um era grande e espaçoso, e o outro era estreito. Eu notei que não havia ninguém na estrada estreita, mas eu vi milhares de pessoas naquela estrada larga, espaçosa e grande. Notei que essas multidões pareciam com mulheres. Essas pessoas estavam vestidas com modéstias, e não traziam consigo nenhum anel, joias ou pulseiras, e nem andavam de calças. Elas tinham suas cabeças cobertas. Havia também homens de Deus na multidão, eles também eram adolescentes entre essas pessoas. Algumas pessoas estavam cantando a glória de Deus, e outras estavam se preparando enquanto avançavam. Eu pensava comigo mesma: devem ser cristãos como eu. E então eu deveria segui-los. Então eu me juntei a eles na estrada grande. Não muito tempo depois, uma voz poderosa desceu do céu dizendo: "Victoria, saia do meio dessas multidões." Eu me perguntava, quem havia me chamado e como conhecia o meu nome neste lugar. Então de repente, a mão do Senhor me puxou e me separou dessas multidões que estavam na estrada espaçosa, e me colocou no cruzamento. O Senhor Jesus Cristo estava diante de mim e disse: "Victoria, todas essas pessoas são cristãs, mas elas não se purificaram do mundo. Seus corações estão cheios de mentira, cheios de fornicação, ódio completo, cheio de hipocrisia. Eles estão na estrada espaçosa indo para o inferno. Seus corações estão longe de mim, embora a boca deles me confessem." Então o Senhor Jesus disse: "Victoria, olha e observe." De repente, vi futebolistas naquela estrada quando treinavam com bolas em suas mãos. O Senhor Jesus disse: "Esses futebolistas e seus fãs, cujas almas são apaixonadas pelo futebol, estão indo para o inferno." Jesus disse que qualquer homem ou mulher que sejam fãs de futebol, não entrarão no reino dos céus. Jesus disse que esse esporte, o futebol, é uma instituição satânica. Ele disse que todos os jogadores também são jogadores no mundo espiritual, e usam crânio humano como bola. Jesus me revelou quem é o espírito do futebol. Ele me mostrou a carga de poder demoníaco do futebol. Como o futebol é adorado e homenageado por equipes de futebol e seus fãs. Jesus me disse: "Venha e me siga." Jesus então me levou ao portão do céu, e me pediu para observar. Eu fiquei de frente para o portão. Eu vi 3 anjos em frente ao portão do céu, e vi um anjo com olhos ao redor de seu corpo.
Eu vi as pessoas que iam avançando, e essas almas avançavam em direção ao anjo que tinha olhos em várias partes do seu corpo. No caso de a pessoa ser digna de entrar no reino, o anjo faria um sinal de aprovação dobrando a sua cabeça, e a pessoa seria admitida no céu. Mas se no caso a pessoa fosse indigna, o anjo faria um sinal de recusa agitando a cabeça. Uma vez que o anjo fazia o sinal de recusa com a cabeça, havia um poderoso redemoinho que levava a pessoa, e eu podia ouvir os gritos de terror da pessoa perdida. Essa alma era levada pelo vento, e a sua voz não podia ser mais ouvida. Naquele dia, apenas uma mulher chegou ao paraíso. Mas todas as pessoas que foram levadas pelo redemoinho foram lançadas no abismo. Jesus me falou sobre a vida desta mulher. Ela orava, ela estava em paz com todos, essa mulher amava todo mundo, e ela estava cheia de ternura. Ela estava vestida modestamente, não expondo o seu corpo. E quando esta mulher entrou pelo portão, os anjos no céu a receberam com alegria. Eles estavam cheios de alegria, e glorificavam ao Senhor. Então Jesus me levou para fora do portão do céu. Ele me disse: Victoria, onde é que você vai aos domingos? Eu respondi que todos nós vamos à igreja aos domingos para o adorarmos. O Senhor Jesus me disse: Victoria, muitas igrejas não me adoram no domingo. Eles adoram Satanás. O Senhor disse que há muitas igrejas na terra, mas muitas delas não o adoram. Apenas um punhado é que o adoram. Então eu e o Senhor começamos a descer sobre a terra. Eu queria fugir, mas Jesus me disse para eu parar. Eu fui parada pela palavra de Jesus. Meus queridos, o inferno é um ambiente horrível, terrível e insuportável. Eu não queria descer no inferno. Lá, você ouvirá todos os tipos de gritos e choros. Você pode segurar a escuridão em suas mãos. Lá, as pessoas desejam muito se arrepender, mas é tarde demais para elas. Jesus queria que eu fosse com ele. Enquanto nós descíamos, comecei a implorar a Jesus dizendo: Por favor, que lugar é esse? Me tire daqui. Então Jesus me disse: Por causa do pecado, a ira é manifestada aqui. Ela guarda as pessoas aqui. Eu vi muitas pessoas no inferno. Vi homens e mulheres. Vi pastores e evangelistas no inferno. Eles estavam chorando. Vi um pastor de Togo. E nós sabíamos que o seu nome era Aimorres. Nós então nos aproximamos dele. O Senhor me disse para perguntar a ele o porquê ele estava ali. Mas ele não podia me responder. Ele estava chorando demais. De fato, os demônios o torturavam. Eles o estavam prendendo, e ele estava gritando. Jesus me disse: Tudo está terminado para ele. Ele não pode mais voltar à terra para se arrepender. Então o Senhor me transportou para outro lugar para ver Michael Jackson. Ele ainda estava dançando no inferno. O Senhor disse que ele era um cavaleiro de Satanás. Toda vez que ele parava de dançar, demônios o torturavam com fogo. Michael Jackson me pediu para que as pessoas parassem de ouvir suas músicas. Ele disse: Eu estou em sofrimento aqui. O Senhor então me disse que aqueles que estão ouvindo suas músicas, parem. E aqueles que têm os seus CDs em seus quartos, que se livrem disso. Então o Senhor me levou para ver outro homem muito popular. Então eu vi Bob Marley. No inferno, ele estava chorando. Ele disse: Eu nunca pensei que Jesus existisse. Muitos que gostam de reggae diziam que eu era Deus. E que eu tinha vindo para cumprir a profecia de Jesus. Diga-lhes para cortarem esses cabelos, e para acreditarem em Jesus, para que eles não venham para este lugar. As pessoas diziam que eram livres, e que eu dizia profecias, mas aqui eu estou perdido para sempre. Então Jesus me disse: Todas as pessoas celebram o aniversário de 11 de maio, que é a morte de Bob Marley. Todos esses que adoram e honram Bob Marley, quando morrerem, eles terminarão aqui. O Senhor disse: Vai e diga aos regueiros que eu não gosto disso. Eu sou o que sou. Eu sou soberano, e eu faço o que me agrada. Então Jesus me levou para um lugar no inferno onde eu vi uma criança. Ela tinha 8 anos de idade. Notei que no inferno não é apenas o fogo que a atormenta,
Existem cobras que ficam o tempo todo te mordendo, e também há escorpiões carnívoros. Existem grandes criaturas com enormes dentes. Os demônios estavam torturando a criança. E quando a criança viu Jesus, ela chamou por Jesus fortemente para salvá-la. Jesus perguntou para ela dizendo: "O que te trouxe aqui?" A criança respondeu: "Desenhos animados, jogos, filmes de guerra e novelas." Jesus me disse: "Preste muita atenção." Então Jesus fez uma pergunta à criança dizendo: "Você pode recitar um versículo da Bíblia para mim?" A criança respondeu: "Eu não conheço nenhum." Então Jesus perguntou a ela: "Me fale sobre as coisas que você costumava assistir na televisão." A criança falou sobre todas as séries de desenhos animados, falou sobre todos os filmes de guerra. Então o Senhor disse: "Essa criança gastou todos os dias de sua vida assistindo a desenhos animados, filmes de guerra, e até mesmo filmes pornográficos." O Senhor disse para os pais: "Mostrem às crianças os meus caminhos, e coloquem a minha palavra nelas desde a infância, caso contrário, quando a trombeta tocar, muitos serão deixados para trás." Então eu pedi a Jesus para que me desse um sinal, porque suponho que eu leve esta mensagem ao mundo. Então logo Jesus desapareceu. Foi então que eu vi um jovem extremamente lindo se aproximando de mim. Ele estava vestido de roupa branca e gloriosa. Eu pensei que era um anjo. Mas quando ele se aproximou de mim, ele mudou a sua aparência. Ele ficou escuro e feio. Ele estava rindo e batia em seu peito. Ele começou a apertar sua mão, e estava batendo palmas. Eu comecei a sentir dor, e comecei a ter um colapso. Então eu fiz uma pergunta a ele dizendo: "Quem é você?" Ele respondeu: "Eu sou Satanás, e você é Victória. Você é a pessoa que leva as almas para longe do meu reino, e você está atacando o meu reino. Mas hoje estamos cara a cara. E eu vou te mostrar." O diabo estava batendo no peito e se vangloriando. Ele disse que eu havia conseguido segurar a maior parte das igrejas na terra, e que eu havia feito com que as pessoas nas igrejas se convertessem mutuamente. Ele me disse: "Eu faço todos murmurarem e se queixarem um dos outros. Eu sou responsável por tudo isso." O diabo dava muitas gargalhadas. Ele dizia: "Eu assumi o controle da música e da dança, que é ensaiada em muitas igrejas. Essas danças e músicas são minhas, porque o coro e o grupo musical estão na imoralidade, são corruptos, e eu sou responsável por tudo. Sou eu quem incita os membros da igreja a brigarem e a se discordarem entre si. Eu enviei os meus agentes em todas as igrejas na terra. Tirei e matei a santidade em muitas igrejas, eu a substituí por essas igrejas atuais. Eu é quem sou responsável por todas essas coisas. Eu faço com que os pastores repudiem suas esposas, e se casem com outras mulheres, mulheres estrangeiras. Quando esses pastores se casam com minhas agentes satânicas, depois de repudiarem suas esposas legais, eu escrevo o nome de suas igrejas no meu livro, porque eles pertencem a mim. Eu removi a santidade na igreja. Eu faço com que os pastores fiquem em conflito com os seus membros. Eu tomei o controle dos salões de beleza, cabeleireiros, bares e boates. São minhas casas e meus templos." Satanás se vangloriava, batia em seu peito e dava gargalhadas. Ele estava muito feliz, devido às coisas que ele tinha sucesso nas igrejas. E enquanto ele estava rindo, eu sentia dor no meu interior. Ele me disse: "Hoje eu te peguei. Victória, eu capturei em você." Enquanto ele estava rindo e batendo no peito, eu via Jesus descendo com glória. Quando Satanás viu Jesus, ele se retirou com raiva. Ele estava rangendo os dentes com fúria. Então Jesus me perguntou: "Você ouviu o que ele disse?" Ele disse que as igrejas são dele, e que estão focadas em milagres e manifestações, e não na minha palavra. Estas igrejas são seduzidas pelo diabo. Enquanto Jesus estava falando comigo, o diabo estava à distância observando. Jesus me disse que ele não tem poder. Ele dizia: "Você deve exercer autoridade sobre ele em meu nome." Então eu disse:
Em nome de Jesus Cristo. O demônio teve um colapso no chão. Jesus disse: em todos os lugares em que você pregar, se ele se opor a você, use o meu nome. Ele vai cair assim, porque ele não tem poder. Então Jesus me disse que o diabo está usando o casamento para levar as almas ao inferno. O Senhor me levou a uma mulher chamada Justine. Ela tinha uma longa cruz presa ao seu pescoço. Ela era católica. Ela me disse: eu não sabia e nem pensava que a Igreja Católica está errada. Então Jesus me disse: diga aos católicos que eu não estou mais na cruz. Mas eles continuam a crucificar-me. E eu não sou uma estátua. Jesus me disse que eles estão fazendo coisas que representam a sua imagem. Ele dizia: vai e diga-lhes que todos eles estão adorando o anticristo. A imagem que está na cruz não sou eu, mas é o anticristo. Jesus disse que muitos deles estão procurando por uma bênção chamada água benta, mas essa é uma água extraída dos corpos dos mortos. Ele disse que o catolicismo está em aliança com o espírito de morte. Então o Senhor me mostrou o Papa João Paulo II. No inferno, ele tinha uma enorme cobra enrolada ao seu pescoço. Jesus disse que nenhum católico entrará no céu, porque esta igreja está em ocultismo, e em aliança com a morte. O Senhor disse: eu não estou nessa igreja, por causa do sangue sujo e do ocultismo. Eu vi um jovem no inferno que implorava a Jesus que o tirasse dali. Jesus falou para ele dizendo: você estava indo à igreja todos os domingos. Mas durante a semana, você ia nos bares e clubes noturnos para beber álcool. Você escreveu o seu nome no livro de Satanás. De fato, o diabo havia me dito que ele era o mestre de todos os bares. E que durante toda a noite, os clubes pertenciam a ele. Então, vi uma mulher. Ela era a esposa de um pastor no inferno. Jesus me dizia que o problema dela era a falta de perdão, que ela não perdoava e nem se convertia. Quando morreu, ela foi para o inferno. O Senhor Jesus me disse: diga para as esposas dos pastores, que sejam humildes e indulgentes. Jesus disse que as esposas dos pastores devem ser unidas aos seus maridos. O Senhor disse que há pastores que discutem com suas esposas. Então, eles vêm pregar nas suas igrejas sem se reconciliarem com suas esposas, e ficam em cima do púlpito pregando. São inspirados pelo diabo e a pregação é dele. Pessoas que não são casadas, mas vivem juntas, estão em fornicação. E os filhos nascidos de fornicação são bastardos, e estão indo para o inferno. Jesus disse: quando um homem escolhe a sua esposa em seu coração, ele não deve me pedir para que valide a sua escolha, porque é a sua escolha. Nesta situação, não venha até a mim, porque você já fez a sua escolha. Você deveria ter vindo primeiro a mim para ver se era da minha vontade, mas uma vez que você já fez a sua escolha, ela é a sua esposa. Jesus disse que o casamento está levando muitos para o inferno. Ele dizia: muitos me chamam de seu Senhor e Salvador. Quando eu junto um casal, eu me certifico de que o homem e a mulher nasceram novamente na fé. Então o Senhor me falou sobre as igrejas onde as pessoas estão na fornicação. Sobre as igrejas onde os líderes se casaram pela segunda vez. Jesus disse: quando isso acontece, eles devem ficar com a primeira esposa, porque a segunda eu não reconheço. O Senhor disse que se você briga com a sua esposa, você terá que perdoar uns aos outros, porque a sua chegada é iminente. O tempo que resta é muito pouco. Jesus me disse: eu estou te enviando para avisar as mulheres que os acessórios que elas colocam e os cabelos artificiais estão levando-as para o inferno. Alguns cortes de cabelos dos homens estão levando-os para o inferno. Eu fiz o inferno para o diabo e seus anjos. Mas o inimigo dos homens, Satanás, está trabalhando para fazer com que a humanidade vá para o inferno. Jesus advertiu os adeptos da Assembleia de Deus para repensarem, porque estão no culto secreto. Graça e paz.